O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui neste lugar. E agora a gente vai para a hora da comida, né? Agora a gente vai para a hora da palavra de Deus. É aquela que te alimenta. É aquela que te fortifica. Que faz a gente parar de ser neném. Que faz a gente amadurecer, crescer. E cadê os negócios daqui? Que põe. Amor, vem cá. E eu gostaria de chamar uma pessoa extremamente especial na minha vida. O meu companheiro aí há uns 16 anos já. Eu sou suspeita em falar dele, mas eu sou a fã número nenhum. Eu sou a fã número 0 dele. Eu amo quando ele prega, eu amo quando ele abre a boca e fala do Senhor. Ele pode dizer que ele não é pregador, mas ele é sim. Tô logo jogando a bomba e a responsa em cima dele, porque eu sei o quanto ele se dedica e eu sei o quanto ele ora e ele busca a palavra do Senhor. Então hoje, quem vai trazer a palavra aí, conhecidos por vocês como Jojo Fire, ele que vai trazer a palavra. E eu gostaria que vocês orassem por ele nesse momento, levantassem as suas mãos abençoadoras, para que nós possamos deixar com que ele seja usado por Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está o teu instrumento, o teu filho. Senhor, eu sei, papai querido, que ele estudou a tua palavra, que a letra ele já tem, mas a unção quem dá é o Senhor. Pai, que ele possa ser usado tremendamente nessa terra, Pai. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja aberto, que a nossa alma esteja aberta, que o nosso espírito esteja, Senhor, em extrema concordância com a tua palavra. Senhor, que em nome de Jesus o teu filho seja apenas um instrumento usado nas tuas mãos para fazer o teu querer e a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Graça, shalom, que seja. Tudo é paz de Deus. Parece até clichê, mas eu sempre digo, né? Quando eu subo aqui, que a gente vai pregar, a gente fica com aquele frio na barriga. Porque a gente sabe da responsabilidade que é trazer a palavra de Deus. A gente sabe do peso que tem a palavra de Deus. E do que a gente fala para direcionar o povo de Deus. Né? Para você que trouxe Bíblia, ou se você está aí com o seu celular, eu peço que você abra a sua Bíblia. Lá em 1 Pedro, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1 também. E deixa ela aberta, tá? A gente vai ler esse capítulo, são 9 versículos. A gente vai ler e você mantém aberta quando você sentar, você mantém o seu celular nesse capítulo aí, porque a gente vai passear um pouco nesse capítulo. Hoje eu vou pregar de uma maneira diferente do que eu costumo pregar, e eu quero, claro que debaixo da vontade e da graça de Deus, Ele que direciona a palavra, explicar o que é esse capítulo, quais são esses versículos e o que é que Pedro quer dizer para a igreja. O que é que ele queria dizer e passar para aquele povo daquele tempo, da igreja primitiva, trazendo isso para os nossos dias. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável, que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação
se revelar no último tempo. Nisso vos exultais, ainda que neste presente, por tempo breve, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redundante para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8. Embora não o tendes visto, o amais, e embora não os vedes agora, credes nele e exultais com alegria inefável e cheio de glória. Versículo 9. Recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Glórias a Deus. Vocês podem se sentar. E como tema e objeto principal dessa mensagem de hoje, eu vou pegar o versículo 9, que diz: recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. E eu queria deixar um título para essa mensagem que é: a salvação é o real motivo. A salvação da minha e da sua alma. Foi por isso que Jesus sofreu, foi por isso que Jesus morreu e foi por isso que Jesus ressuscitou, para nos dar a oportunidade de obtermos a salvação da nossa fé, mediante a palavra e mediante o seu sacrifício naquela cruz. Tá? Eu não quero dizer para você hoje que Jesus ele veio para te fazer feliz. Eu não posso dizer para você que Jesus ele sofreu, que Jesus ele morreu, que Jesus ele ressuscitou para te fazer rico. Eu não posso dizer para você, e seria responsabilidade minha, dizer que Jesus passou por tudo isso somente para que você vivesse feliz nessa terra. Não. Jesus passou por tudo isso para te dar a oportunidade e garantia e a certeza da salvação da sua alma. Essa é a mensagem central do Evangelho. Esse é o objetivo do Evangelho, a salvação da sua alma. Mas Jonatas, por que Pedro escreveu esse capítulo? Para quem que ele está falando? No capítulo 1, lá no versículo de número 2 e 3, ele explica, ele deixa bem claro que ele escreve para os irmãos que estavam dispersos, para os cristãos da época que estavam espalhados naquele tempo. Quando Pedro escreveu a primeira carta para esses irmãos, a igreja primitiva vivia um momento muito complicado. Logo após a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo, alguns historiadores dizem que é algo em torno de 60 a 65 anos depois de Cristo. A igreja ela começa a passar por uma perseguição muito grande. Nero, alguns dizem que era o pior, o mais mal não existe, né? Mas digamos assim, o pior imperador, o pior cara que reinou naquele tempo em Roma. E Nero começa a perseguir a igreja. Mas por qual motivo? Não só por causa de Jesus, não só porque aquele povo entrava no templo para adorar e exaltar o nome de um Deus que ele não conhecia. Mas Nero começa a perseguir a igreja porque a igreja ela não participava daquilo que Roma queria que ela participasse. A igreja primitiva ela era tida como antissocial, porque ela não se misturava com as festas da igreja romana no tempo, ela não praticava os costumes da igreja romana naquele tempo, e ela não aderia às festas e costumes da igreja romana naquele tempo. Então Nero entende que se existe um povo que tem uma fé inabalável, que tem a fé em um homem que já morreu, que já não está mais vivo, 60 anos se passaram, e esse povo continua servindo a esse homem, ele entendeu que aquela igreja era perigosa, porque a igreja primitiva, Bruno, mesmo sem ela se contaminar, mesmo sem ela se promover ou aderir às vontades, aos costumes de Roma, a igreja continuava crescendo. Interessante que a igreja crescia, a igreja primitiva, ela salvava, ela ganhava vidas, mas ela não precisava aderir a costumes que não eram da igreja. Ela não precisava usar de artimanhas fora do Evangelho de Jesus Cristo. Ela só pregava a pura, a verdadeira e a simples e real palavra de Cristo. Se você crer no Filho, você será salvo.
Se você crer em Jesus, a sua alma será salva. Essa é a mensagem do Evangelho, e essa era a mensagem que a igreja primitiva pregava. Só que, como Nero decidiu perseguir a igreja, como Nero decidiu acabar com a igreja, os cristãos começaram a se dispersar. Eles não começaram a perder a sua fé, mas naquele tempo Nero, por ser imperador e por ser o ditador da época, ele decidiu tomar o que os cristãos tinham. Ele decidiu fechar os templos que os cristãos adoravam. Ele decidiu começar a perseguir e a matar os cristãos. Então eles foram obrigados a saírem de um lugar onde eles estavam e se dispersarem por toda parte, para adorar, para exaltar e para seguir com a sua fé. Aí Pedro olha para essa situação. Pedro entende que existe uma necessidade de dizer para aquele povo que, independente da luta, que independente do sofrimento, que independente da provação que aquele povo estava passando, e não importava o tamanho de Nero, não importava o tamanho de Roma, mas independente de tudo isso, aquele povo sendo fiel, eles tinham a certeza e a plena convicção da salvação das suas almas. Porque essa é a herança que nos aguarda, essa é a riqueza que o Evangelho traz para nós. E essa é a certeza que nós devemos ter. Não é que nós seremos felizes quando nós estivermos nessa terra. Não é que nós teremos casa, carros, apartamentos, não. Não é que nós teremos a nossa conta cheia de dinheiro, não. Mas a nossa alegria tem que ser que, se nós formos fiéis, se nós formos eleitos de Deus, quando o grande dia chegar, nós estaremos ao lado de Jesus, ao lado do Pai, junto com o seu Espírito, adorando e exaltando a Deus frente a frente, salvos, lavados e redimidos por esse sacrifício de Jesus. Pedro entende essa necessidade, então ele começa a escrever a primeira carta que ele já escreveu na vida dele. Ele entende que esses irmãos, eles precisavam de uma palavra de consolo. Diferente das palavras que nós ouvimos por aí, a palavra que Pedro dizia para eles, a palavra que Pedro decidiu levar para eles, não foi uma palavra de está tudo bem, não se preocupem, com Cristo vocês vão viver felizes. A palavra que Pedro tinha determinado em seu coração, através do Espírito Santo, para levar para eles, não era uma palavra em que você pode, você consegue, você é o centro, você é tudo. Não. Mas a palavra que Pedro tinha para levar para eles é que não se preocupem, porque aquele que os escolheu, ele continua convosco. Ele continua guardando, ele continua livrando. Não se preocupem, porque aquele que fez, ele faz, ele fará infinitamente mais para aqueles que são fiéis. A fidelidade daquele povo, a fidelidade da igreja primitiva, foi a chave e foi o que deu a Pedro essa necessidade de alertá-los para isso. Porque tem um ditado popular que diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E essa é uma verdade nos dias de hoje, isso é uma verdade na nossa vida espiritual. Porque se nós sofremos perseguições constantes, se nós sofremos acusações constantes, se nós vivemos num vale constante, cheio de provas, cheio de dificuldade, se nós não fortalecemos, não olharmos para Cristo, não entendermos a mensagem real da cruz, uma hora a gente desiste. E foi por isso que Jesus falou, não se preocupem, porque nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Ele deixou isso avisado. Só que para aqueles que são escolhidos, para aqueles que permanecem fiéis, existe uma herança lá no céu, que é incorruptível, que jamais se vencerá, que é a salvação da minha e da sua alma. Então Pedro entende isso, e quando ele começa a escrever para eles, a primeira coisa que Pedro faz é se identificar. Porque não era qualquer pessoa que falava com eles. Não era o Zé da esquina que falava com eles, mas era alguém cheio do poder, da autoridade de Deus. Era alguém que foi escolhido pelo próprio Jesus. Tanto que ele diz assim, no versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão escrevo.
Pedro se identifica para eles, para que eles saibam que existia ainda uma igreja lá atrás, que existia alguém que se preocupava com eles. Pedro escreve para eles dizendo: não se preocupem, mas sede fiéis e permaneçam até o fim. E quando Pedro se identifica, nós precisamos entender que, como o apóstolo sempre diz, nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, nós precisamos entender quem nós somos e o que nós podemos fazer em Cristo Jesus. Quando nós abrimos a nossa boca para dizer, tudo posso com aquele que me fortalece, isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas e quando nós estamos passando pela aprovação, quando nós estamos passando pela dificuldade, e quando o Nero nos persegue querendo nos matar, nos queimar e nos crucificar, nós ainda podemos tudo naquele que nos fortalece? Era isso que Pedro estava explicando para eles: não se preocupem, ainda que nós possamos tudo naquele que nos fortalece, nós podemos, desde que sejamos fiéis a esse evangelho, a essa palavra. E não importa o que o mundo tem dito, não importa quais são as acusações, quais são os problemas que você tem enfrentado, não importa qual é o tamanho do Nero que tem te perseguido. Não sei se a dificuldade é financeira, não sei se a dificuldade no lar, se é com o marido, se é com o filho, não importa. Sede fiéis, porque a sua herança está em Cristo Jesus. Então Pedro ele deixa bem claro quem ele é. E existe a necessidade de se identificar. Porque em Atos, Paulo nos mostra que os filhos de um determinado sacerdote foram tentar expulsar um demônio. E aquele demônio olhou para a cara deles, dos 7 homens, ele disse: Paulo, eu sei quem é. Jesus Cristo, eu sei quem é. Mas e vocês, quem são? Vocês eu não conheço. E Paulo conta que aquele espírito imundo, aquele rapaz que estava possesso daquele espírito, ele bateu nos 7 homens. E aqueles homens voltaram machucados para sua casa, para o templo. E eles não entendiam o porquê aquilo acontecia. Como assim? Porque nós, filhos dos sacerdotes, não conseguimos expulsar o espírito maligno. Porque eles não sabiam quem ele era. Eles não sabiam quem eles eram em Cristo Jesus. Eles não conheciam a Cristo Jesus. Eles não foram alvos da salvação que Cristo Jesus trouxe e dessa oportunidade de arrependimento. Então Pedro se identifica e deixa bem claro: quem fala com vocês é alguém cheio da autoridade de Deus. Quem fala com vocês é um apóstolo de Cristo, alguém que sabe quem é e alguém que sabe a unção e a autoridade que tem. E sabendo disso, eu trago uma palavra para vocês, inspirada pelo Espírito Santo: não vos preocupeis, porque Ele ainda permanece no meio de vós. Então, no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 1, Pedro ele deixa bem claro e já alegra o coração daquele povo, porque o povo estava disperso. O povo estava confuso, entristecido por causa das lutas que passava. Aí Pedro deixa bem claro: eu escrevo aos eleitos, eu escrevo aos escolhidos, debaixo da presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pedro deixou bem claro para aqueles homens que eles não eram qualquer homens, eles não eram qualquer irmãos, eles eram cristãos que foram escolhidos por Deus. A Bíblia deixa bem claro que muitos serão chamados. É grande, mas poucos serão os escolhidos, porque a porta ela é estreita. Então Pedro deixa bem claro: não se preocupem, porque diante dessa dificuldade, mediante a fé e mediante a sua fidelidade, vocês já foram escolhidos por Deus Pai. E quando eu vi isso e entendi que Pedro tinha essa certeza, essa convicção da salvação, não só da salvação dele, mas da salvação dos seus irmãos, no versículo 2 ele diz que Deus os escolheu. E eu entendo que na trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três agem de forma comum na nossa vida. Então, o Deus Pai escolhe quem será salvo, o Filho, através do sacrifício, ele nos redime, e o Espírito Santo, através
da sua habitação no nosso coração, ele começa a nos purificar, a nos santificar. E aquele povo, ele tinha passado por esse processo. Aqueles irmãos em Cristo Jesus já tinham passado pelo processo de escolha, pelo processo de redenção, e estavam passando pelo processo de santificação, cujo qual ninguém verá a Deus. Então, Pedro continua dizendo para eles, no versículo de número 3, e ele deixa bem claro que esse sacrifício de Jesus, essa oportunidade de salvação, foi dada a nós pela grande misericórdia do Deus Pai que nos escolheu, porque não merecíamos esse sacrifício, nós não merecíamos ter a oportunidade de mais uma vez nos arrependermos, nós não merecíamos a oportunidade de redenção, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito bonito ouvir isso, é lindo. E aquele povo já tinha passado por isso. Aí quando você continua lendo esse capítulo, ele vai dizer: porém, todavia, aqueles que não crerem já estão condenados. O mesmo Deus que enviou o Filho para nos salvar, para nos dar oportunidade de arrependimento, é o mesmo Deus que deixa bem claro que se nós não crermos nesse sacrifício, se nós não crermos nessa palavra, nós já estamos condenados. Então Pedro traz a luz para aquele povo: não se preocupem, porque mesmo sem vê-lo vocês creem, mesmo sem vê-lo vocês os amam, mesmo sem ter de conhecê-lo, vocês seguem as suas palavras, e por isso eu vos garanto que a salvação das vossas almas está assegurada na glorificação de quando Cristo Jesus retornar. E quando eu digo que essa tem que ser a nossa maior convicção, que esse tem que ser o maior motivo de nós estarmos aqui reunidos, louvando, adorando ao nome do Senhor Jesus, Bruno, é justamente isso, que a salvação da nossa alma, somente a plena certeza de que um dia nós estaremos ao lado de Deus, de que um dia nós estaremos na terra prometida, de que um dia nós viveremos sem dor, sem lágrimas, sem tristeza, sem perseguição, sem dificuldade. Só de pensar nisso, isso já tem que ser o suficiente para te encorajar e te fortalecer a permanecer fiel como a igreja primitiva permaneceu. Diante da perseguição de Nero, diante da perseguição do mundo, diante da perseguição do sistema político, as igrejas foram fechadas, Bruno, e eles tiveram que adorar em catacumbas. Eles tinham que se reunir em cavernas para adorar ao nome do Rei dos Reis. Mas eles não desistiram, eles não pararam. E quantas vezes nós pensamos que a nossa luta, a nossa prova tem sido motivo suficiente para nós pensarmos desistir? Quantas vezes nós passamos por situações que nos entristecem, sim, mas que não são o suficientes para te fazer parar, porque você foi escolhido pelo Deus Pai, você foi redimido pelo Deus Filho, e você está sendo santificado e preparado para viver a glorificação de Jesus Cristo quando Ele voltar. E esse tem que ser o principal motivo da sua fé. Pedro, ele vai nos dizendo em versículo de número 4, ele explica para nós que a misericórdia de Deus nos regenerou, nos permitiu nascer de novo. A misericórdia de Deus nos escolheu, nos salvou. A crucificação e a morte de Jesus nos deu a oportunidade de redenção. Quando nós reconhecemos que nós precisamos dele, quando nós reconhecemos que nós precisamos entregar a nossa vida a ele, nós fomos redimidos. E isso nos trouxe fé. Essas palavras, essas atitudes, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus passou, por tudo aquilo que Ele sofreu por mim e por você, isso nos traz fé, e essa fé nos traz arrependimento. E esse arrependimento gera a conversão da nossa vida. Esse arrependimento do que nós fazíamos, o arrependimento do que nós praticávamos, traz em nós a conversão das nossas vidas. O que nós fazíamos, nós não fazemos mais. O que
praticávamos, não praticamos mais, porque o poder da redenção e da santificação desse Espírito Santo nos transforma para sermos diferentes. A igreja primitiva, como eu disse no começo, ela era tida como antissocial, porque ela não se adaptava aos costumes da época. A igreja primitiva era tida como antissocial porque ela não se entregava ao modelo social, ao modelo político da época, porque ela não queria ser igual a Roma. A igreja não queria ter os costumes de Roma. A igreja queria ser igual a Jesus. A igreja queria ter os costumes de Jesus. Sede meus imitadores e sede santos como eu sou santo. Essa foi a ordem de Jesus e a igreja seguia isso. Porém, por seguir esses princípios, por seguir esses direcionamentos, as perseguições, as lutas e as provações surgiram. Isso vai ser inevitável na minha e na sua vida. Não se preocupe com isso. Mas será que eu fiz alguma coisa de errada para passar por essa prova, por essa luta? Não se preocupe com isso. Pedro deixa bem claro no versículo de número 5 que todas essas provações, todas essas lutas são para provar a minha e a tua fé. Não se preocupe pelo que você tem passado, não é porque você está em pecado, não é porque você está errando. Mas Pedro deixa bem claro que quando nós somos provados por Deus, é para que Ele seja glorificado através de nós. É para que Ele seja exaltado através de nós. E Pedro diz assim: como ouro refinado, vocês serão provados para fortalecimento e edificação da vossa fé. Então a luta que você passa, o problema que você passa, a dificuldade que você enfrenta, não é para te matar, não é para te parar, mas é para te fortalecer e para te mostrar que a tua fé em Cristo Jesus é o que te faz mais do que vitorioso. O processo de refinação do ouro, ele é interessante porque quando o minerador ele acha uma pepita de ouro, um bloco de ouro, aquele ouro ele não tem brilho, ele está sujo, ele está impuro. Então o ouro ele tem que passar pelo fogo. Ele é aquecido a uma temperatura muito alta, ele é resfriado, é aquecido novamente, depois resfriado, é aquecido novamente, depois resfriado, até ele alcançar um ponto de purificação, um ponto de ser valioso, ao ponto de todos quererem ele. Então o ouro passa por esse processo, ele é esquentado, ele é derretido, ele vai para o estado líquido, e depois desse processo ele é endurecido novamente. Depois desse processo ele é polido. E depois desse processo, se você pega uma barra de ouro, quando você olha para ele reflete a luz, ele reflete a sua imagem, ele fica como se fosse um espelho. E Pedro deixa bem claro com esse exemplo, que quando nós passamos pela prova, quando nós passamos por essas dificuldades, quando nós passamos pelos apontamentos de Nero, quando nós passamos pelas perseguições que o mundo trará para dentro da igreja, quando nós passamos por tudo isso, fiéis, aliançados na palavra de Deus, acreditando nesse Jesus que nós não vemos, mas o amamos, quando nós passamos por isso, a nossa fé se torna mais preciosa do que o ouro refinado, porque o ouro ele reflete a imagem daquele que o olha. Mas Pedro deixa bem claro que quando nós somos provados e aprovados, quando a nossa fé é aprovada em Cristo Jesus, nós refletimos a glória e a imagem do Deus Pai. Quando nós passamos por esses momentos difíceis, quando nós saímos dessas situações, nós resplandecemos a imagem de Cristo. Moisés, quando ele falava com Deus, e o tempo que ele ficou lá no monte falando com o Senhor, quando ele descia, ninguém podia olhar para a sua face, porque a glória de Deus na vida de Moisés era tão grande que ninguém conseguia olhar. E Pedro, nesse versículo 5, ele vem nos trazer essa menção de que quando nós somos fiéis ao ponto de passarmos por tudo isso e a nossa fé não ser abalada, a imagem de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo, a glória de Deus, ela resplandece através de nós. Então, os irmãos estavam passando por aquele período de dificuldade, estavam passando por esse momento,
Aí Pedro escreve essa carta para eles para que eles não se preocupassem, porque aquele que os chamou era suficientemente capaz de mantê-los vivos e guardados. Mas, quando nós vemos e quando nós lemos ou quando nós ouvimos que Deus é poderoso, que Ele é Rei dos Reis, que Ele é Senhor dos Senhores e que Ele nos guarda, isso não significa que nós estaremos isentos de passar por provações. Isso não significa que estaremos isentos de passar por momentos ruins de tribulação. Não. Isso significa que nós passaremos por isso. Mas em todas as coisas, quando estamos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então, esse processo de conhecer a Deus, de seguir a sua palavra, nos traz a justificação de não sermos mais tidos como homens e mulheres distantes de Deus, não sermos mais os peregrinos afastados da presença de Deus ou os gentios, mas quando nós somos justificados pela presença, pela palavra e pelo sacrifício de Jesus, Ele nos traz para perto de Deus e nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. E quando nós somos chamados filhos de Deus, nós começamos, como eu falei no começo, a ter essa salvação e essa purificação do Espírito Santo agindo em nossas vidas. E o que me alegra muito, e o que me deixa cheio de esperança, e o que me faz ter a certeza de não voltar atrás e de não abandonar a esse Jesus, é que Pedro deixa bem claro que diante da nossa fé provada, diante da aprovação da nossa fé, nós teremos uma herança que é incorruptível, uma herança que não pode ser maculada, uma herança que o ladrão não pode roubar, uma herança que a ferrugem não pode comer, uma herança que está guardada e já guardada e reservada para nós. Essa é a certeza que Pedro nos dá. Essa é uma certeza inviolável. Então, quando eu leio e quando eu vejo isso, eu entendo que os irmãos da igreja primitiva, eles precisavam ouvir e entender que nada poderia afastá-los do amor de Deus. Porque aquele que os chamou, os escolheu e os separou e já deu a certeza para eles: se forem fiéis, se seguirem a minha palavra, se amarem ao Filho, não vos preocupeis com mais nada, porque a salvação da vossa alma já está garantida. Então a igreja, ela foi espalhada na intenção de enfraquecê-la. Nero, ele era um estrategista, mesmo ele sendo o pior dos governadores, no sentido de ser mau, de ser impiedoso, mas ele era estrategista. Ele perseguiu a igreja, ele entendeu ou pensou que se ele espalhasse aquele povo ia largar essa fé, ia abandonar essa fé. Então ele começa a roubar os bens do povo, ele começa a matar o povo, ele começa a queimar os cristãos, ele começa a jogar os cristãos para os leões, a fim de entreter a igreja romana, de entreter aqueles que seguiam a sua religião. E o que me deixa mais feliz quando eu vejo que ainda existia um povo que era fiel, que ainda existia um povo que mesmo em meio à luta, mesmo em meio à provação, permanecia fiel, permanecia firme nessa palavra, é que mesmo no vale da sombra da morte, eles sabiam em quem eles criam, eles sabiam qual era o poder daquele Deus que os chamou. Assim como Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, ó Senhor, está comigo. E aquele povo tinha essa certeza. E quando nós temos essa certeza, é até clichê eu dizer isso, não importa qual é o tamanho do demônio que se levante, ou a quantidade de demônios que se levante contra a tua vida, não importa qual é o vento que te bata, não importa qual é o mar e quão bravio ele está, mas quando você tem essa certeza e essa convicção de que você está em Cristo Jesus, tudo isso se acalma, tudo isso passa, tudo isso, mesmo que venha de uma vez só, não consegue te derrubar,
Porque você está firmado na rocha, que é Cristo Jesus, e a igreja estava firmada nessa rocha. Então, quando Pedro escreve para a igreja, quando os irmãos recebem a carta de Pedro, eu imagino que o coração daqueles irmãos que estavam entristecidos, o coração daquele povo que estava entristecido começa a se alegrar, porque eles começam a se lembrar daquele que o chamou. Eles começam a lembrar das palavras daqueles que o chamou. Eles começam a entender que independente de tudo que passasse, independente do que Nero fizesse, ele não poderia roubar uma coisa, que era a herança que estava guardada para eles, quando Jesus voltar. Então, no versículo 6, Pedro deixa bem claro qual é essa herança, que é a salvação, que tem que ser mais do que o suficiente para nos motivar a continuar, para nos motivar a permanecer firmes, para nos motivar a continuar no processo de santificação. E quando nós falamos de santificação, nós entendemos que não é um processo fácil de se passar, não é um processo fácil de se cumprir. Nós estamos no século XXI e nós sabemos que para nos mantermos santos é difícil. É difícil você se manter santo, uma geração santa, sendo uma geração 100% conectada, 100% online. É difícil para um jovem que quer se manter santo, porque assim como Nero perseguia a igreja, hoje a pornografia persegue os jovens. Hoje a pornografia persegue os cristãos. Por quê? Porque, não sei, praticamente acho que todos já tiveram essa experiência. Você abre um site para você ver uma notícia, aí tem lá uma propaganda de um site pornô. Você abre um site para comprar uma mercadoria, aí tem uma propaganda com uma mulher seminua. Então, as perseguições que tentavam entristecer aquele povo, as perseguições que Nero levantava, trazendo para os nossos dias de hoje, trazendo para a questão de santidade, a santificação das nossas vidas. Eu digo para você com toda certeza, é difícil se manter santo e fiel, mas é debaixo dessa dificuldade, é diante desses pretextos, é diante de tudo isso, independente do tamanho dessa perseguição, independente do tamanho da provação, é diante disso tudo que Paulo nos deixa uma mensagem que nos fortalece, uma mensagem que nos edifica, que é: mas em todas estas coisas, independente da perseguição, da tribulação, independente do sofrimento, independente da tentação, seja na área sentimental, seja na área sexual, seja na área financeira, seja na mentira, não importa, independente da tentação que o diabo lance para nós, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aquela igreja primitiva, junto com Pedro, que os discipulava, eles tinham essa certeza. Não importa qual é o problema, qual é a tentação, qual é a dificuldade, se eu estou em Cristo Jesus, eu serei santificado, porque o arrependimento, porque a minha fé me traz conversão, e quando eu sou convertido, eu sou santificado, e quando eu sou santificado, e me mantenho na presença de Jesus, eu tenho a certeza da salvação da minha alma. Essa era a mensagem que Pedro queria deixar para aquela igreja, porque não era fácil. A gente aqui se reúne, a gente aqui vem todos juntos para louvar, para adorar ao nome do Senhor. Nós temos os nossos apóstolos que nos discipulam, que nos ensinam, que nos instruem. Agora imagine uma igreja que estava dispersa, que estava sendo perseguida, que não podia declarar a sua fé publicamente, que para se reunirem, para adorarem a Deus, tinham que se reunir em catacumbas, tinham que ir para baixo da caverna, para dentro de um buraco, para ter a oportunidade
de dar um glória a Deus, para ter a oportunidade de levantar as mãos e dizer: Senhor, eu te amo, de dizer: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, independente das dificuldades, independente do tamanho do problema que eu tenho passado. Mas eles se reuniam para glorificar e adorar a esse Jesus, porque eles sabiam o valor do sacrifício, eles sabiam qual era o valor da mensagem da cruz, e eles queriam, eles almejavam um dia ter a oportunidade de viver o que Pedro deixou bem claro para eles, que era a salvação das vossas almas. Então, no versículo número 8, Pedro, mais uma vez, escreve para aqueles irmãos e diz: não se preocupem, porque a fé não está baseada naquilo que vocês veem, a fé não está baseada naquilo que vocês tocam, a fé não está baseada naquilo que vocês conseguem comprar, mas mesmo sem vê-lo, vocês os amam. Mesmo sem vê-lo, vocês creem nessa palavra. Mesmo sem vê-lo, vocês seguem essa palavra. E Pedro, ele tinha visto Jesus. Pedro era testemunha ocular do que Jesus fez, do que Jesus fazia. Pedro era testemunha, aqueles homens seguiam a Pedro. Agora eu imagino que se Pedro se alegrava com a vida daqueles irmãos, se Deus se alegrava com aquela igreja primitiva, porque mesmo sem vê-lo, eles o amavam, mesmo sem vê-lo, eles o seguiam. Eu imagino qual é a alegria e qual é o prazer de Deus quando Ele olha hoje para nós, Bruno, num domingo de frio ou de calor, não sei como é que está lá fora, mas nesse domingo chuvoso, nesse domingo que tinha de tudo para você ficar na sua casa, nesse domingo que você podia ter ficado lá porque choveu forte, então eu vou ficar, vou assistir Netflix, vou comer uma pipoca. Mas nesse domingo, mesmo sem ver a Jesus, nesse domingo, mesmo sem tê-lo ouvido, nesse domingo, mesmo sem você ter estado lá e visto Ele morrer e ressuscitar, nesse domingo você escolheu vir para cá, porque você acredita no que está escrito nessa palavra, porque você acredita que o que está escrito aqui é fundamento e é base para que você viva, independente se você vai ser rico, pobre ou miserável, não importa, independente se você será milionário, não importa, mas você acredita no que está escrito aqui, e isso é motivo e razão o suficiente para você ter a certeza da salvação da sua alma. E se isso não é herança, se isso não é um prêmio mais do que suficiente, eu não sei o que é. Se um dia você ter a salvação da sua alma, se você tem a oportunidade de um dia estar ao lado de Jesus, se você tem a oportunidade de um dia dizer um glória a Deus face a face com Deus, se você tem a oportunidade de um dia andar por aquelas ruas que a Bíblia nos mostra, nos fala lá em Apocalipse, no capítulo 21, que é de andar nas ruas de ouro, se a esperança de um dia você estar dentro da cidade prometida, se a esperança de um dia você tocar nas mãos de Jesus, se a esperança de um dia você viver abraçado com o Mestre, olhando para a face de Deus, coisas que nem os querubins podem fazer, porque a Bíblia deixa bem claro que com duas asas eles cobrem os pés, com duas eles voam e com duas eles cobrem os rostos, porque a glória de Deus ela é tão grande que nem os anjos o fazem. Agora, se você ter a oportunidade de olhar para a face de Deus, de tocar em Jesus, de ter a salvação e viver com Ele para a eternidade, se isso não é motivo suficiente, Bruno, para te fazer entender que você precisa ser fiel, e se você for fiel, independente de todas as lutas que você vai passar ou está passando, se isso não é motivo suficiente para prosseguir, eu não sei mais o que vai te fazer prosseguir. A apóstola tem falado incessantemente nesse altar, e eu tenho visto isso na internet, que o evangelho que tem sido pregado
O evangelho que tem sido anunciado para as multidões e que tem enchido igrejas é que você pode, você consegue, tudo depende de você. Você quer ser rico, depende de você. Você tem que ser destravado, você tem que ser desbloqueado. Não sei se tem um botão na sua cabeça que você destrava, não sei como funciona isso. Mas o evangelho que tem sido pregado é esse. Mas o evangelho que Pedro deixa bem claro é: não se preocupem com esse mundo. Não se preocupem com o que está aqui, não se preocupem com esta vida. Mas vivam de acordo com essa palavra. Porque lá na frente, a herança que está separada e reservada para vocês, ela é verdadeira e é uma certeza absoluta, que é a salvação das vossas almas. Então, por isso eu repito que a salvação é o motivo real de nós estarmos aqui hoje. A salvação tem que ser o combustível da tua fé. Não é você alcançar grandes cargos na empresa, não é dinheiro, não é apartamento, não é casa, não é nada disso. Se fosse isso, Jesus te diria. Mas ele disse: em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse: buscai em primeiro lugar as demais coisas, porque o reino não é acrescentado. Então, meus irmãos, que nós possamos, assim como a igreja primitiva, que nós possamos, assim como Paulo, que nós possamos, assim como Pedro, ter essa certeza inabalável e a nossa fé fortalecida em Cristo Jesus, de que independente do que nós passamos por aqui, sejam problemas familiares, sejam problemas financeiros, sejam perseguições, sejam calúnias no emprego, não importa o que você tem passado, mas eu quero te dizer que existe uma solução e que existe uma saída. É Jesus Cristo, aquele que te chamou, aquele que te escolheu para ser mais do que vencedor diante das lutas e problemas que você vive. Então eu quero que nesse momento, se você acredita nessa palavra, se você recebe essa palavra, se você acredita nesta palavra, eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que nesse momento você ore, você fale com Deus, mas eu não quero que você peça para Deus te abençoar. Eu não quero que você peça para Deus multiplicar as bênçãos na sua vida. Eu não quero que você peça para Deus te prosperar. Mas nesse momento eu quero que você olhe para Deus. Eu quero que você olhe para esta palavra, olhe para a mensagem de Pedro e comece a ver aquilo que te espera lá com Jesus. Eu quero que nesse momento você medite na palavra de Deus quando ele diz: não se preocupem, porque quando Jesus ele retornar, ele trará consigo e levará a sua noiva, levará a sua igreja para a Nova Jerusalém, para a cidade prometida, para a cidade santa, terra que mana leite e mel, terra que tem as suas ruas de ouro, de diamantes e de querubins, terra onde os anjos coexistirão conosco, a igreja de Cristo, terra onde eu e você teremos a oportunidade de tocar nas mãos de Jesus, terra e momento em que eu e você teremos a honra e o prazer de saber qual é a face de Deus, terra e momento em que nós teremos o prazer de viver, de conversar com os heróis do passado. Nós poderemos falar com Paulo, nós poderemos conhecer a Pedro, nós poderemos conhecer a João Batista, nós poderemos conhecer a Davi e saber qual era a sua inspiração, o que ele pensava. Nós poderemos conhecer a Jó, que foi tentado, que foi provado, que perdeu tudo, mas jamais abandonou a convicção da sua fé em Cristo Jesus. Nós poderemos saber o que Jó pensava,
Como é que foi passar por tudo aquilo? Perder os seus filhos, perder os seus bens, ficar doente, cair de lepra. Mas pela sua fidelidade, assim como a fidelidade da igreja primitiva, ele sabia que em tudo isso, independente de todas as coisas, em Cristo Jesus ele era mais do que vencedor. Assim como eu, assim como você, que nós tenhamos essa certeza, que a nossa fidelidade, ela fortalece a nossa fé, e a nossa fé nos dá a certeza que a nossa alma será salva, e de que um dia estaremos lado a lado, frente a frente com o Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui aliançados juntos, reconhecendo a grandeza da sua palavra, reconhecendo, Senhor amado, a veracidade da Bíblia, e reconhecendo, Senhor amado, a necessidade de sermos santos, a necessidade de sermos fiéis, a necessidade, Senhor amado, de não abrirmos mãos da nossa fé em Ti, a necessidade, ó Deus, de permanecermos firmes na Sua palavra, de permanecermos, Senhor amado, firmes naquilo que o Senhor nos ensinou, porque nós acreditamos num Cristo que nós não vemos, nós amamos um Cristo que nós não ouvimos, mas nós acreditamos numa palavra que foi dita por Ti, Pai, e nós acreditamos, Senhor amado, que um dia o Senhor virá nos buscar. Nós temos a nossa fé inabalável, isso nos fortalece, isso nos alegra, que em breve momento, Deus, essas dificuldades elas passarão, as tristezas dessa vida elas não existirão. Senhor amado, os problemas, as dificuldades que nos entristecem hoje, Senhor amado, quando nós estivermos frente a frente contigo, isso tudo será passado. Senhor amado, só existirá a alegria de estar contigo, a satisfação de te ver e a satisfação de te conhecer, Senhor amado, frente a frente. Pai, em nome de Jesus, que essa certeza, que essa fé inabalável, Senhor amado, que essa igreja primitiva tinha, que seja assim a nossa fé, que seja assim a nossa certeza em Ti, e que nós possamos viver, Senhor, cada dia mais o processo de santificação, o processo, Senhor amado, de restauração, o processo de redenção, para um dia estarmos contigo, reinando ao seu lado e dizendo: Santo, 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 Santo ao Senhor, Santo, Santo e glorificado seja o Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que essa certeza seja o combustível de nós prosseguirmos, que essa certeza seja o combustível para nós não te negarmos, que essa fé seja o combustível para nos manter firmes e fiéis a Ti e a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus.